Olá, sejam bem-vindos à Elétrica do Batom para mais uma conversa, uma live semanal. Aliás, uma live que outras semanas aí a gente acabou não acontecendo, mas estamos voltando dentro do possível, trazendo sempre também mais uma pessoa importante, como todas são importantes, mas que vai trazer um pouquinho da sua história para a gente, né? Que hoje a gente vai conversar com a Aline Tanaan. A Aline, psicóloga, arte, educadora, atriz e tantas outras coisas mais que a gente vai descobrindo com a nossa conversa. Opa, peraí que eu tô com a câmera virada aqui. Aí, não tava. Essas coisas de tecnologia que acontecem a todo momento, né? Aline, seja bem-vinda à Elétrica do Batom. Muito obrigada, muito obrigada. Isso para mim é uma alegria estar aqui também. E sempre que a gente pode falar um pouquinho, né, das coisas que a gente faz, da nossa trajetória, da nossa caminhada, é partilhar um pouquinho daquilo que a gente encontra em comum com todos, né? Exatamente. Que é a vida, que é os perrengues, que é... Exato. né? É por tudo que a gente já passou e superou, né, que a gente vai trazendo essas histórias aqui. Então, a Aline te apresenta, né, porque as pessoas podem assistir isso hoje, amanhã, depois, seja lá qual tempo for, né? E a ideia é que outras plataformas também, a gente vai replicar essa nossa conversa em outras plataformas, porque é importante manter esses registros, né? Então fala um pouquinho de ti para o pessoal te conhecer e a gente vai conversando aí. Sempre complexo, né, se apresentar, porque eu particularmente me considero uma pessoa muito multi, né? E aqui na nossa região, aqui a gente tende a se apresentar por aquilo que a gente está fazendo, né? Aquilo que a gente faz, naquilo que a gente trabalha, né? Naquilo que a gente exerce a nossa e coloca a nossa energia. Então, são muitas coisas, mas entre elas, né, assim, dentro do fazer profissional, né, e da trajetória, eu venho do teatro, que é da onde começa a minha experiência profissional, que ela é muito de um contato familiar, né? Então, eu nasci numa família de artistas, né? Na época não eram profissionais, porque nem existia essa possibilidade, né? Aqui de ser atores e teatreiros profissionais. E eu cresço nesse ambiente muito livre, muito artístico, já com uma consciência, né, de formação de opinião, de senso crítico, né, que os espetáculos que meus pais faziam tinham esse teor. E aí, quando eu chego na minha pré-adolescência, eu digo, eu quero isso também, mas não quero fazer com pai e com mãe, eu quero fazer o meu caminho, né? Então, a partir daí, eu começo uma trajetória, né, nas artes cênicas, e que foi muito fluido desde o início, assim, né? Foi apesar de ter esse movimento dos meus pais, né, na sua experiência, a escolha da arte, do teatro, ela vem muito de uma paixão e de um lugar de identificação. Então, meu primeiro contato, assim, e aí eu tô vendo os amigos entrar, que é o Isaac também, que também, né, bebe do teatro, de que a arte, assim, o meu primeiro contato, né, com o teatro foi um lugar de reconhecer a potência da presença, assim. Eu me lembro que o estado, né, de estar, a sensação de estar em exercício, na prática teatral, na prática artística, me conectava muito comigo mesma, assim. Me trazia, eu não tinha essa consciência, talvez eu não usasse essas palavras na época, né, mas hoje eu olho para essa trajetória e reconheço desse jeito que a prática do teatro me abriu para um mergulho muito profundo comigo, né, de estar nesse lugar de reconhecimento, de se percebendo como uma ferramenta, né, porque o ator é a sua própria ferramenta, ao contrário de um músico que pode afinar um violão, né, o ator passa por si próprio essa afinação, né.
e de sentir essa potência muito mágica, de estar muito presente, de estar inteira ali, ou seja, não tinha o tempo mental das coisas. E esse encontro potente, né, de criar magia, assim. Então, a paixão, assim, né, o teatro para mim é uma paixão carnal, assim, algo que para mim transcende a profissão, né, é algo que não é só paixão, mas para mim também é um caminho espiritual, de autoconhecimento, de busca, né, porque o teatro ele tem todas essas facetas, né, ele é artístico, ele é social, ele é cultural, ele é terapêutico, ele é muitas coisas, né? E isso é um grande encantamento. São muitos E aí dentro caminhos. dessa muitos São caminhos. muitos caminhos. Só te interrompendo um pouquinho, e eu me lembro, né? A gente vai se lembrando das coisas, dos momentos que a gente se identifica. E tu falando da tua trajetória, né? Aí, vindo da família, né? A tua mãe, a Eva, que foi tão fundamental no teatro, o Marcondes, né? Teu pai também, que fizeram arte nos períodos e que de certa forma, quando a gente está envolvido no meio, né, isso se apresenta de uma forma mais fácil, né? Meus pais, por exemplo, não são ligados à arte, a arte foi me apresentada por interesse próprio, mas eu tenho uma lembrança de ti, de muito tempo, de uma personagem chamada Meneia. Lembra disso? Com o Guto Bastos. Tu acabou de ir para 1997, 98, por aí, né? Então isso já entrega um pouco dessa caminhada no espetáculo Espantalho, né? Junto com o Guto Bastos e a Tina Andrighetti. Exatamente. Então foi... tu vê como marcam as coisas, né? Como marcam esses personagens. E por muito tempo, né, porque a gente toma distâncias, às vezes a gente se distancia por opostos profissionais, e como eu me distanciei, de certa forma, do teatro, as lembranças que me vêm, que me marcaram das pessoas que eu conheço hoje, sempre são ligadas a uma coisa artística que fizeram, né? Então, o quanto é importante a arte, como tu vem colocando, todas essas facetas transformadoras pessoais, né, e transformadoras para quem assiste ou absorve uma obra artística, né? Uhum. Eu acho que a arte, né, por si só, assim, em contato com ela, na verdade, eu não consigo conceber um mundo sem isso, assim, né? Para mim é muito louco a gente ter que discutir a importância disso, inclusive, né, quando se fala de políticas públicas ou coisas desse tipo, porque é algo que faz parte da cultura, né? A cultura é tudo que a gente vê, age, se conecta no mundo, né? Tudo que a gente come e bebe está relacionado, a nossa língua está relacionada à cultura. E a arte é essa manifestação, né? É a manifestação de diversas culturas, é a manifestação pessoal, é a expressão pessoal, coletiva, social, que dá voz para muitos sentidos, para dar sentido a muitas coisas, né? É o que permite a gente sair, às vezes, de uma realidade muito dura e rígida para a gente poder respirar, né? É poder ritualizar situações, é poder ressignificar coisas e transgredir e também refletir, né? Trazer reflexões. Eu sou suspeita, obviamente, né? Mas eu tenho experiências marcantes, assim, realmente de sentar para assistir uma obra ou escutar, enfim, e sair transformada, né? E quando eu digo transformada, não é porque, né, não é uma loucura, não é a questão de quando a gente vira algumas chaves, de quando tu amplia a tua percepção, né? Que a gente expande aquele horizonte, né? Como fazer uma viagem, né? A gente faz uma viagem, você não volta igual. Não importa para onde você foi. Alguma coisa acontece nesse caminho que te faz olhar para o teu espaço quando você volta de uma outra forma, né? Enfim, e a arte também tem essa potência, né?
E além de ter, sim, isso aí por relevância, né, econômica, né, social, todas essas questões que as pessoas não tocam muito nesse assunto, mas que é isso que movimenta o mercado, que dá possibilidade de trabalho, né? E eu me sinto uma privilegiada, porque dentro dessa trajetória aqui em Caxias, que a gente conhece, né, essa realidade que é uma cidade jovem, né, no contexto de uma cultura muito específica, né, que agora está mudando, está se ampliando, eu sou uma pessoa que pude viver de teatro, né, que meus pais, por exemplo, não tiveram essa possibilidade, não tinha muito isso, né, então se trabalhava com outras coisas, o teatro era o parque de diversões do final de semana, né. Então eu me sinto muito abençoada, assim, de ter escolhido um caminho de sensibilidade, de autoconhecimento, né, que é a expansão de comunicação com o outro, comigo, e que além de tudo, me traz muito prazer, assim, né, então, perrengues também, desafios também, porque não é uma profissão fácil, né, a gente fica falando todo esse tanto de coisa bonita aqui, mas o cotidiano profissional desse ofício, ele é muito exigente, porque, né, a gente tem que ser, além de ator, artista, criador, né, a gente tem que estar sempre sendo publicitário, administrador, autônomo, empreendedor, produtor. Tem uma coisa que as pessoas vivem, a grande maioria das pessoas, eu acho que elas pensam que artistas são artistas esses de novelas, que estão aí contratados por grandes enfim, canais de TV, né, e que quando circulam pelo teatro ali, né, que elas pagam caríssimos para assistir algum ator aí que está em evidência, eles pensam que a vida é assim, né, mas o lado do ator, né, do artista, enfim, que quer viver da arte e que ele não está nesse circuito, ele é muito penoso, né? Existem trabalhos, assim, se trabalham aí, sei lá, 18 horas por dia, às vezes são montagens que se viram noites e dias, né, construindo com mais pessoas e que nunca se é remunerado pela quantidade de trabalho que se faz, né? Então, as pessoas, elas não têm essa percepção, a grande maioria das pessoas não tem essa percepção de quem não está nesse circuito tão glamuroso, né, da TV e do cinema e tudo mais. E é importante que a gente fale sobre isso, né, porque viver de arte, como tu bem colocou, aqui, não só na nossa cidade, né, a gente já viajou por aí, sabe que se enfrenta isso em tantos outros lugares, mas é uma resiliência, né, do artista de si. Vamos lá, vamos se reinventar, vamos sair disso, vamos passar por isso, vamos passar por aquilo, para tentar construir, se manter, né, nesse caminho que se tomou essa decisão. Eu não sei se tem tantas outras, né, claro, a gente vai falar aí de médicos, mas não sei tantas outras profissões que dão tanto trabalho e que são tão pouco reconhecidas, remuneradas, né, como a gente, né? Eu acho que nesse lugar, assim, tem educação também, né, que são coisas tão relevantes, né, mas eu acho que todo o trabalho, né, a arte do teatro especificamente, que é o meu terreno, digamos assim, né, por onde eu piso mais, assim, o que a gente vê do trabalho é muito uma pontinha do iceberg, né? Porque o trabalho mesmo, ele é invisível, ainda bem, né? Porque essa é a magia da coisa, mas que não se compreende, né? Quando se paga um espetáculo, você tá pensando, tô indo lá para assistir uma coisa que dura 1 hora, 50 minutos. O que tem de mais isso? Né? E não se sabe que é isso, para aquilo acontecer, foram meses, enfim, né? Sim. E eu acho que dentro dessa trajetória com o teatro, e apesar de ser filha, né, de artistas, a minha caminhada também me traz dúvidas, como a todos os outros artistas que eu conheço. Né? Que mesmo eu aqui com mais, né, com 25 anos quase de teatro, também
continuo com alguns questionamentos, né? Como levar isso? Qual é a forma de valorizar esse trabalho? E aí também muito encontro com a psicologia, né? Que foi para onde foi um caminho paralelo que eu encontrei, assim, né? Uma porque não tinha artes cênicas aqui em Caxias. Eu me lembro que na época era um vestibular muito difícil que tinha, não tinha Montenegro ainda, né? Existia a URGS e depois na UFSC, se eu não me engano. Então, acho que Santa Maria, se não me engano, eram menos possibilidades, né? E aí a psicologia foi uma escolha muito por esse lugar de curiosidade, né? Eu me lembro dessa conexão com compreender o comportamento humano, né? As relações, o que se passa dentro, fora. Então, isso já era uma coisa que vinha, né, no teatro, já vinha dessa... Para mim sempre foi muito interessante estudar os personagens, essas relações e né, como se constitui cada um desses, né, um personagem, uma relação, né, a cena. E aí a psicologia me pareceu, isso me parece de alguma forma me complementar isso, né, e dar um respaldo talvez para algumas coisas, né. E aí eu fiz a faculdade. E lá pelas tantas da faculdade eu tinha uma pressão familiar, porque as pessoas, né, acham que a gente recebe apoio de pai artista, mas não é bem assim. Até porque eles sabem, né, como é que é a dor e a delícia, né, Sim. do trabalho. Então eles também tinham, né, as suas questões, né, a sua forma de ver e tudo isso. E eu também era jovem, então também fui levada por essas questões, mas que para mim a psicologia foi uma descoberta, assim, eu realmente amo estudar psicologia, mas no final da faculdade, entre experiências de intercâmbio e outras coisas, chegou um momento que eu disse, cara, eu não quero atuar com isso. Né, que eu não queria a formação que eu tive, né, uma formação bem clássica aqui da universidade, né, muito voltada para psicanálise e tudo mais, que é um berço de muito conhecimento, né? Mas que tem uma visão específica. E eu não me identificava muito com essa visão. E aí foi bem um fluxo, né? O trabalho do teatro começou a fluir muito, então por muito tempo eu passei só com o teatro, né? Então eu fiz meus estágios, me formei, fiz alguns trabalhos, mas eu atuava no teatro. E aí essa formação, ela era um acréscimo para mim, né? Então, quando eu trabalhei, por exemplo, nos Médicos Sorriso, né, com apareceria em hospitais, eu pude trabalhar, né, me envolver um pouco com a coordenação do grupo, né, fazer esse diálogo também sempre com a psicóloga do hospital. Eu sempre tive essa visão, né, mas gosto, né, de estudar e me colocar nesse lugar de escuta, de entendimento, de poder relacionar as coisas, né? Então, isso tudo sempre foi muito agregador no meu trabalho do teatro, da mesma forma que o teatro sempre me agregou muito em todas as outras atividades que eu fiz. Então, mesmo na psicologia, eu me lembro de ter saídas e reconhecer possibilidades, né, talvez mais criativas de lidar com pacientes, ou com pessoas, ou com empresas, ou com grupos, ou enfim, né, que me deu uma bagagem, né? O teatro serviu com uma bagagem enorme para a psicologia uma bagagem para o teatro, e aí eu comecei a ver que as coisas sempre se conversaram muito, né? Sempre foram caminhos que se cruzavam. Então nunca, para mim é muito difícil assim, né, encaixotar as coisas, apesar de compreender, né, que cada uma tem funções específicas, acontece de formas específicas, existem cruzamentos especiais, né, também especialidades de arte-terapia, né, próprio dramaterapia, né, e enfim, por aí vai, as várias possibilidades, né, mas que existe um lugar para além dos rótulos, né, que é esse lugar que sempre me causou curiosidade. E eu, dentro dessa experiência com grupos, no coletivo, que o teatro é muito coletivo, né? Lá pelas tantas eu senti vontade de ter alguma coisa mais voltada para mim, né? Eu caminhei pela espiritualidade,
tive esse contato com essas abordagens mais holísticas, né, mais sutis, de reiki, medicina sintergética e outras coisas que foram super interessantes e importantes para mim, que eu não tinha muito acesso na psicologia, porque as abordagens não iam por esse lugar, que foi também me abrindo e expandindo para outras compreensões humanas, né? Que é essa dimensão, por exemplo, espiritual, né? Que hoje se tem abordagens que contemplam isso e falam mais disso, né? E aí, dentre psicologia, teatro, eu fui parar no yoga, porque eu digo, cara, eu preciso... É muita gente, é muito fora. Só fazendo uma cronologia ali, né? Tem o teatro, vamos dizer assim, um pouco mais clássico, que é onde a gente começa. Tu foi pro lado do clown, né? Que foi o trabalho ali com os médicos do sorriso e outros trabalhos que tu acabou fazendo, né? Se descobrindo dentro dessa área, né? Dessa subdivisão, digamos assim, sei lá, do teatro. E que, inclusive, se eu não me engano, o teu TCC de psicologia tem a ver com palhaço, né? Com alguma coisa do gênero assim. Então, a gente vai, como tu disse, a gente vai linkando as nossas atividades, as nossas coisas, elas sempre vão nos levando para um caminho, ou a gente também pega e intencionalmente leva isso para esse caminho, né? Eu fiz duas graduações distintas, eu sou bacharel em turismo e sou também tecnólogo em automação industrial. Então a gente tem dois polos totalmente opostos, mas que toda a informação, né, grande parte da informação que eu tive nesses dois cursos eu utilizo, né, e sempre linkei isso com a arte. Tanto que no turismo eu fui para a área de recreação turística, onde eu tinha essa construção de estar mais lidando com arte e tudo mais. E na minha parte técnica eu acabei caindo na técnica de teatro, né? Eu fui para a área técnica para poder estar ali envolvido, né? E aí nessa tua construção trazendo, e daí tu vai chegando, tudo que vai te desenvolvendo enquanto pessoa, né? O teu conhecimento te mantém dentro dessa área artística. Então, agora tu, de forma em psicologia, passa por uma parte holística espiritual e vem tá na yoga e tem outras coisas aí ainda, né? Muitas, né? Para mim é muito... Eu acho que o que a gente precisa treinar bastante, né, esse pensamento complexo, né? No sentido de que as coisas são interconectadas, né? Por muito tempo se viveu essa divisão de tudo, né? De que corpo é corpo, mente é mente, nananana. E claro, sim, é claro que existe um respeito e uma ética das áreas de atuação, dos profissionais, sim. Isso, né, tem um porquê de existir, né, essa condução, mas a gente precisa também entender que as coisas, elas se trançam, né? É isso, a vida, ela acontece nesses encontros, né, e nesses processos. Estava vendo aqui que até a Adri entrou, né, que também trabalha com psicologia, com literatura, que eu acho que é um pouco isso, né? Principalmente as linguagens humanas, porque a gente está falando de humano, e o humano é conectado ao todo, né? Nós somos parte da natureza, somos parte. Então, poder olhar as coisas com esse viés de conexão, de integração, de ligação, eu acho que agrega muito. Obviamente que a gente não consegue agir e atuar sobre todos esses aspectos, né? Mas que com certeza eles conversam, né? Então tu estava falando da palhaçaria, olha, o Ale entrou aqui, Ale Casarim, grande palhaço, grande mestre, também, que é isso, né? A palhaçaria, ela conecta com... É uma prática espiritual dentro das comunidades indígenas, né? Então, esses povos originários têm a figura do palhaço, é um arquétipo para além
da figura circense teatral que a gente conhece hoje. Então, isso está ligado ao rito, está ligado, de alguma forma, à saúde social, né? De quando a gente fala da capacidade de rir de si, da nossa vulnerabilidade, da nossa possibilidade de brincar com o ridículo, né? A gente está falando também da nossa criança, né? Desse lugar da nossa criança que rompe, né? Que vai para o ridículo, que se permite errar. E tudo isso, para mim, faz muita conexão, né? A gente estava falando do TCC. O meu TCC tinha uma visão da psicologia social a respeito do palhaço, né? Qual que é a função do palhaço na sociedade brasileira contemporânea? Isso foi lá em 2008, 2007, né? Enfim, claro que hoje eu faria outros, meus questionamentos são outros, né? Sim. Mas que anda muito integrado. Então, mesmo dentro da palhaçaria, que eu sempre conto um pouco essa jornada, né? A gente foi descobrindo no fazer dentro do hospital, né? Que para mim foram 8, 9 anos, né? Diariamente ali no hospital. A gente foi entendendo que a abordagem de nós palhaças mulheres era diferente da abordagem dos palhaços, né? E que isso nos abriu uma curiosidade para a gente investigar a palhaçaria feminina, comicidade feminina. Então isso nos abriu um outro terreno, né? Então a gente fez o espetáculo, né? O Sinta, Liga, Desliga, que hoje eu olho e digo, nossa, a gente era feminista e nem sabia, né? Lá em 2009 a gente já era feminista e não se reconhecia dessa forma, porque nem tinha talvez maturidade para reconhecer tudo isso, né? Mas a gente já sabia que tinha uma coisa que era diferente, que estranhava. E essa bagagem, né, da questão do feminino, da compreensão desse fazer, né, a partir da ótica feminina, tanto da arte, dessas conexões de cuidado, da psicologia, da saúde, é algo que me acompanha, né? Porque daí, entre tantas coisas, o yoga, o voltar para mim, veio a maternidade, né? Então, depois de tudo isso, eu me reconheci nesse lugar onde eu não me reconhecia. Ou seja, né, a maternidade para mim foi uma grande desconstrução de quem eu era para uma nova, né, um novo nascimento, né? Porque nasce uma criança, mas naturalmente existe morte, né? Onde tem um nascimento, tem uma morte. E essa morte de quem a gente é, de quem a gente foi, quem é essa nova pessoa que começa a surgir dessa relação, né? Esse amor incondicional que não é mágico, né? Ele é construído, aliás, todo amor é construído, né? E o amor materno também. Então, várias coisas que foram batendo para mim muito no que é socialmente aceito, né? Desses papéis, do que a gente idealiza, do que a gente não idealiza. E, sem dúvida nenhuma, a maternidade é a experiência que mais me transforma diariamente, né? E isso tem refletido infinitamente nas minhas escolhas, né? No meu trabalho artístico, né? Que agora também estou com novas inspirações, aspirações para conduzir também para esse lugar, né? Então, está sempre muito interligado. E hoje, também a maternidade me desperta esse lugar. Qual que é o meu caminho agora, né? Que já passei por essas andanças aí, e hoje eu me vejo muito, realmente querendo integrar muito, né? Assim, trazer a psicologia a favor da arte, a arte a favor da psicologia, podendo estudar e me dedicar a isso. Hoje eu já abraço mais o ofício da psicologia, né? Uma porta que eu estou reabrindo, né? Eu diria assim que eu estou fazendo os novos votos aí, renovando essa conexão com a psicologia a partir de uma outra maturidade, né? Então, que também vem com esse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, pós-pandêmico, onde a gente precisa ressignificar muitas coisas, botar na balança, coisas que fazem e não fazem sentido, né? Que eu acho que é um pouco o que todos nós estamos vivendo, né? E viver e dar o melhor dentro disso. E o meu melhor não é, né? Eu sempre sofri muito por não ser uma especialista, né? De dominar completamente, profundamente uma única coisa, porque hoje eu me reconheço nessa multiplicidade, né? E essa aceitação de quem eu sou, nesse caminho
mas que tenho em mim essas, né, a possibilidade de encontrar essas conexões, essas ligações, né, e de fazer isso uma forma de atuar, tem sido um ato um pouco de coragem, assim, né, mas me colocando no meu tempo, no meu ritmo, respeitando as coisas, né, mas agregando, porque são experiências e conhecimentos que a gente não desvê, né? Depois que você estudou, que você não desvê, não, né? A não ser que você sofra um acidente e tenha uma amnésia, você não tem como. Então, é um conhecimento que está aí, né? E eu sou uma curiosa, né? Eu vivo estudando, né? Estou iniciando outros processos de estudo justamente por isso, assim, né? Para poder compartilhar e trazer esse processo integrativo, terapêutico, artístico, sensível, né? E claro, né, Israel, eu tenho o bom senso, né? Então vão ter momentos que sim, eles vão acontecer fragmentados, né? Pode ser que seja só um espetáculo, mas por trás desse espetáculo tem toda a bagagem dessa compreensão da psicologia. Da mesma forma que quando eu estiver atendendo, eu não vou estar fazendo espetáculo, né? Eu vou estar atendendo, mas com o conhecimento, né, a sensibilidade de quem teve essa outra experiência, né? Então, a gente é as nossas experiências, e essas experiências, elas conversam nessas relações. É aí que a coisa acontece, né? É na conexão com o outro, é na disponibilidade para estar com presença, fazendo o que você estiver fazendo, né? Independente de qual ação. Eu acho que tu toca em temas bem importantes ali. Primeiro, dessa bagagem toda, né? Eu acho que a gente experimentou coisas em determinados momentos e a gente tem a possibilidade de voltar a esse espaço, né? Diferente, né? A gente passou por processos que, quando a gente retorna para aquele lugar, como agora retorna para psicologia, tu mesmo coloca, né? A gente volta com uma bagagem diferente, com um olhar diferente, que talvez naquele tempo, se tu tivesse te dedicado aquele tempo ao atendimento, hoje tu não tivesse desenvolvido a sensibilidade que se desenvolveu nesse tempo pela vivência que teve, né? Então, a gente entende que talvez volte melhor para aquele mesmo espaço, né, de período. E na maternidade, né, eu não falo de maternidade, mas eu falo de paternidade. Eu também me tornei pai e tu relatando a tua experiência, eu me vejo muito nessa situação, né, claro, por um outro lado, e esse lado da gente desenvolver, né, esse amor, essa coisa que vai crescendo e se somando a todo instante, né, no meu papel de pai, e essas perguntas que eu me faço, né, será que eu estou sendo bom? Eu estou sendo quem eu gostaria de realmente ser para ele, né? Todas essas dúvidas que a gente se coloca sobre o novo, porque existe ali um ser humano que é filho, mas que também tem a sua personalidade e que vai colocando ela e que vai tentando dizer, olha, eu sou assim né, e tem que me entender. E a gente, como pai, também às vezes pensa, não, mas não faz isso desse jeito, não sei o quê, né? Todas aquelas coisas que a gente ouviu também. E aí eu penso, gente, eu não queria fazer isso, eu acabo fazendo. E aí eu te pergunto, não, calma aí, volta aqui, vamos falar, vamos conversar, vamos tentar fazer isso. É um aprendizado maluco. Porque eu ser pai com uma certa idade, né? E que isso também é uma coisa que talvez tenha me dificultado um pouco mais do entendimento, por outro lado, tem me deixado também mais aberto para entender outras coisas dele que talvez, se eu tivesse sido mais jovem, ter tido ele mais jovem, eu não saberia lidar como eu sei hoje. E o quanto eu vejo a arte
né, e o quanto é importante para ele as coisas que a gente assiste, que a gente vê, no desenvolvimento dessa sensibilidade. Eu sempre tenho, não sei se tu conhece uma história, eu acabo trazendo ela à tona, porque ela me marcou muito. Teve algum tempo, que eu não vou saber qual o ano, foi feita uma matéria, né, com o tráfico lá no Rio de Janeiro, numa determinada comunidade, onde crianças ali estavam envolvidas com o tráfico, e foram entrevistados cerca de 22 crianças que estavam ali envolvidas com esse tráfico. E uma delas, e o cara perguntou o que tu gostaria de ser, né, se tu tivesse a oportunidade de não estar envolvido com isso. Né? E tu pensa ali, sei lá, engenheiro, qualquer outra coisa, né? Você, sei lá, professor, jogador de futebol, que é o que mais se pensa. E esse menino olhou para o entrevistador e disse assim: eu queria ser palhaço. Como assim ser palhaço? Ser palhaço. Ser palhaço. E aí se passou, acho que questão de um ano até que fosse a produção concluída e que isso saísse no ar, né? E aí, após isso vir ao ar, ele procurou de novo as crianças que ele tinha entrevistado. 2 delas estavam vivas. Uma delas era esse menino. E aí, na época, eles contaram essa história, e o Beto Carreiro, que estava vivo, absorveu esse menino e o levou para trabalhar no Beto Carreiro. Né? Eu não sei o desenrolar da história, mas eu cheguei até ali. A arte, ela é transformadora, não tem como... Eu não consigo me imaginar eu hoje sem ter conhecido, né, ter tido contato. No meu caso foi com a dança, né, tive uma paixão muito grande pela dança, e também o apoio dos meus pais, mas o apoio no sentido de não me tolir para fazer e experimentar. Né? Não que eles incentivassem, não, vai, mas que eles me deixaram livre para experimentar isso. Né? Então, eu fui muito feliz com isso também. Apesar de os dois não terem contato nenhum com o meio artístico nesse sentido, né? Claro, tem um lá que toca uma música, outro que canta alguma coisa, mas quanto foi importante, né, os meus pais também serem abertos para isso. E eu, com certeza, né, tenho absoluta certeza que eu seria muito diferente se eu não tivesse tido a possibilidade de ter o contato com a dança que tive e, posteriormente, né, estar sempre envolvido no meio artístico de alguma maneira que a gente vai arrumando. Então, A gente tem uma frase que é muito, que parece radical e não é, né? Que é a arte salva. Mas é sobre isso, né? Porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de expressão, né? Expressão de quem a gente é, expressão, criação, criatividade, sensibilidade, é do simbólico, né? Uhum. É disso que não é tangível, é aquilo que rompe com essa concretude tão material, tão rígida, cheia de limites que a gente tem. E isso é vital. A energia criativa, a gente poder expressar quem a gente é vital, né? Isso é saúde, né? Parece bobo, ou talvez não sei se eu consigo me expressar da forma que eu gostaria, mas é isso, né? É a possibilidade da gente criar, né, novos mundos, né, novas realidades, viver a partir de um olhar que transcende essa materialidade, aquilo que às vezes é de uma realidade muito dura, né, como esse exemplo que tu traz dos meninos, é respiro, né?
É uma forma de nutrir esperança, da gente realmente olhar para além disso, né? A gente colocar nossa voz no mundo, e colocar nossa voz no mundo é o que a gente precisa, né? É onde a gente faz a diferença, é onde a gente pode se sentir pertencendo, que é uma necessidade humana básica, né? É onde a gente pode se sentir fazendo parte, é onde a gente encontra sentido, né, nessas trocas. Então, as manifestações artísticas e a expressão, para além de qualquer arte específica, né, não é o teatro, a dança, não, mas a expressão dá valor a isso, é uma conquista que ainda estamos buscando, né? E aí a gente falou de maternidade, paternidade, de teatro, de várias coisas, né? Mas o quanto, apesar de tantas coisas e conhecimentos, esse lugar da mulher, também agora falando de feminismo, né? O quanto que para algumas pessoas, algumas comunidades, como né, uma criança lá na periferia, que talvez ela não se torne adulta, porque talvez ela morra antes, o quanto nesses lugares a arte tem uma importância fundamental, né? A arte, ou que a gente dê, né, esse bastão da palavra para que a pessoa se expresse, dê espaço para a expressão do outro, né? Agora, finalmente, estamos começando diálogos importantes sobre, né, não que não existissem antes, mas me parece que agora, com a internet, com esse fluxo todo, se reverbera mais, né? Essa importância da voz das mulheres, a voz da importância que quebra com os preconceitos, com o racismo, com gordofobia, com LGBT, né? Com essas limitações aí, e que vem da expressão. Né? Tem gente que se queixa, que não, né? Mas eu também quero. Não, mas peraí, qual o tempo de voz que essas pessoas têm, né? Sim. E entender que é isso. Sempre é difícil a gente se expressar nesse mundo, né? Como um homem branco, de classe média alta, nananana. Como é isso para uma mulher? Como isso é para uma mulher mãe, né, negra? Como que isso é esse lugar de empatia também, né? Da gente poder olhar para além da nossa visão, né? E dar voz, dar escuta, né? A gente precisa treinar esse lugar de escuta, porque a gente vive num mundo de milhões de informações, onde todo mundo tem muito para dizer o tempo todo. Sim. Mas, de fato, as pessoas não se sentem escutadas profundamente. De fato, né, as estruturas sociais ainda calam muitas coisas, né? Mesmo para quem está falando. Sim. Né? Então, também exercitar essa escuta. E acho que a arte é um caminho para esse exercício, né? Da expressão e da escuta. Né? Assim como a psicologia também propõe isso dentro de uma outra, né? De um outro paradigma, né? A palhaçaria propõe isso, né? O yoga, a meditação propõe essa escuta interna, né? E essa outra expressão que parte do corpo. Então, e mesmo a conexão, né, de tudo isso. Então, eu acho que esse lugar que a gente precisa nutrir, que é o entre, né, que é os pontos de junção, que é os respiros, né, que todas essas atividades, para mim, né, combinam num lugar de bem-estar, de saúde, de favorecer a potencialidade humana, né? Porque nós somos ótimos imitadores, nós somos muito bons replicantes de muita coisa, né? Até porque a nossa educação foi de receber. Aliás, a educação é pautada em receber, né? De alguém que vem e te dá, né, um conhecimento XYZ, que é XYZ. A sua função é ficar sentado e receber isso, né? Obedecer. Ainda bem que também estão surgindo novas práticas educativas, né? Outras filosofias. Mas tradicionalmente a gente tem isso. Então a gente romper com essas limitações do que nos impede de nos colocar em expressão genuína, né? Ou aquilo que nos barra a nossa confiança, ou o nosso fazer, né? As nossas limitações introjetadas e também externas, porque elas existem, né?
Então, eu acho que esse é um caminho de ruptura. E a ruptura, ela pode vir de todos os lados. Ela pode vir pela expressão artística, ela vem pelo processo terapêutico, né? Ela vem pela poesia, ela vem pelo corpo, ela vem por se permitir um dia dançar e movimentar, né? E gerar movimento vital, né? Energia vital a partir do teu corpo. Vem depois, né, da literatura, vem de tantas formas, né? Tem um livro que eu gosto muito, inclusive, que faz um paralelo da palhaçaria e dos terapeutas, assim, porque é isso, né? Não importa a via que por onde você vem, o importante é você acessar a si mesmo e se permitir se colocar no mundo, né? E daí eu tô em estudos aqui e eu queria compartilhar uma frase, sabe? Não sei quanto tempo tem, eu saio falando, sou dessas, A ó. gente está se encaminhando para o final, mas pode falar assim. Que Tá. o Insta tem um tempo dele, né, na verdade. Uhum. Então, é uma frase muito voltada para o feminino, assim, né, para as mulheres, mas e eu vou trazer isso porque colocar o meu lugar de fala mesmo, né, mas que eu acho muito bonito. Tudo é possível para as mulheres quando encontramos nossa voz, honramos nossa identidade, batalhamos juntas por um objetivo comum e permanecemos de braços abertos aos céus, como a antiga deusa mãe, numa postura de orgulho e reconhecimento da sacralidade do feminino. Maureen Murdoch, que ela é autora, né, da Jornada da Heroína, e eu acho que essa expressão da energia criativa que a gente tem falado aqui, a fala dela vem voltada ao feminino, da mulher, é também uma reza mesmo, né, uma honra a essa energia criativa que é maior, né? Ela faz essa menção à grande deusa mãe, mas que também é a criação da natureza, né? Vida que a natureza dá. A vida que a gente recebe desse feminino para além do gênero, né? Essa vida, essa expressão de quem a gente é o que nos mantém de pé, né? Nos mantém ativos, nos mantém vibrantes, né? Circulando, movimentando, transformando, construindo, reconstruindo, né? Então, eu desejo profundamente, assim, que cada um na sua trajetória, né, possa encontrar suas expressões, os seus espaços de expressões, né? Ao menos é nisso que eu acredito e acho que é a favor disso que meu trabalho anda de alguma forma, assim. Acho que é isso. Eu tô aqui extasiado com a nossa conversa, no sentido de que tu trouxe uma luz aqui na elétrica do batom, né? Uma luz na elétrica, no sentido de todas essas coisas que a gente falou são várias expressões e várias coisas que eu queria falar dentro da elétrica do batom, né? Com todas essas convidadas que vêm aqui, que eu deixo isso registrado, né? Que eu acho super importante. Eu acho que tu traz falas e da tua experiência que resumem aquilo que eu gostaria que se tornasse aqui, né? Dessa referência, buscar algumas coisas, de chegar aqui e encontrar alguma coisa diferente, de buscar a sua expressão. Eu ia te pedir que falasse alguma coisa para o encerramento, e eu não vou nem te pedir isso, porque foi muito maravilhoso o que tu trouxe para que a gente finalizasse isso. Então, eu só posso te agradecer pela tua participação aqui, pelo tempo que tu dedicou à elétrica, a trazer isso para as pessoas. Eu acho que a gente tem a nossa única coisa de maior valor é o tempo em que a gente compartilha com as pessoas. Então, muito obrigado por trazer, por compartilhar esse teu tempo conosco, e tenho certeza que aos que ouvirem, né, aos que assistirem essa live mais adiante, vão se sentir transformados por aquilo que a gente conversou aqui.
Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite, a possibilidade de também estar aqui me expressando, né? E, vida longa, que muitas mais vozes, né, possam trazer luz aí, compartilhar e que a gente siga conversando e trocando. Obrigadão. Obrigado.